Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, no ar, nosso programa Tempo de Consagração. E hoje ouviremos um pouco da palavra que foi ministrada pelo pastor Carlos Fernandes, ali na Comunidade Batista. Assista, seja abençoado. Convide aí a sua família para assistirmos juntos ao Tempo de Consagração com uma palavra abençoada com o pastor Carlos Fernandes. Uma das coisas que foi muito debatida nesse período de pandemia era se igreja era essencial ou não. E realmente, assim, é algo que aquele que não tem a Cristo Jesus, a igreja não vai ser essencial para ele. Mas para aquele que tem a Cristo Jesus, ele precisa entender que a igreja é essencial para a sua vida. Então, nesse caminho da pandemia, a igreja foi desafiada a viver em unidade, a viver em comunhão, mesmo por meio desse caminho virtual. Então, agora o problema é que muitos estão se acostumando a essa via virtual e achando então que podemos ser igreja somente pela via virtual. Eu quero dizer para os irmãos, não podemos ser igreja somente pela via virtual. Isso gera comodismo e atrapalha de fato a comunhão e o propósito da igreja. Nós precisamos compreender quão essencial é a obra de Jesus, quão essencial é a comunhão na igreja. Nós não estamos vindo simplesmente para um culto, nós estamos vindo de fato para uma manifestação da graça de Deus, de uma maneira que ocorre nessa multiforme expressão de Deus no meio do seu povo. O que eu quero dizer com isso? Nós somos diversos aqui, diversas culturas, diversas classes sociais, diversas maneiras que fomos educados ao longo do tempo. E Deus foi derramando a graça dele em cada coração aqui, por meio do Espírito Santo dele. Aqui na nossa igreja nós temos uma peculiaridade ainda, que nós temos pessoas que são muitas, eu quero dizer hoje que 70% da igreja não é goiana, 70% tem, aí que a gente tem baiano, a gente tem paulista, a gente tem mineiro, a gente tem gente lá do Nordeste mais para cima, pernambucano, a gente tem gente do Rio Grande do Norte, a gente tem matogrossense, que é o pastor, a gente tem brasiliense, que é a minha esposa. Então, nós temos uma multiforme realidade aqui. E dentro dessa múltipla manifestação da graça de Deus, que nós vemos o agir de Deus, nos chamando, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz, nós precisamos então refletir. Qual o propósito? Por que eu estou participando dessa igreja? Por que eu participo da igreja de Jesus? A primeira resposta não está no texto propriamente dito, existe a menção dessa resposta, mas eu quero que você vire a sua página, vá comigo lá, em Efésios capítulo 1, que nós vamos entender isso, verso 20 e 21. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, para a eclesia, para aqueles que foram chamados pelo Espírito Santo
a se converterem em Cristo Jesus, e ao se converterem em Cristo Jesus, compreenderam essa obra de que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está assentado nos céus, e Ele está sobre todo o poder, sobre todo o domínio, sobre todas as coisas neste mundo. E quando nós viemos aqui ao capítulo 4, nós vamos ver que Paulo está dizendo justamente isso, conforme a medida repartida por Cristo, no verso 7. Se você olhar ainda mais no verso 9, ele diz assim, verso 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Então perceba, aqui não é simplesmente uma reunião qualquer, não, aqui é uma reunião do corpo de Cristo. Se lá, nesse tempo em que Cristo viveu, Deus escolheu se manifestar ao mundo, através da encarnação de Jesus Cristo, e no Antigo Testamento, Ele escolhia se manifestar ao mundo, enchendo algumas pessoas com o Espírito Santo dEle. Hoje, Deus está se manifestando ao mundo, através da igreja dEle, que sou eu, que é você, que crê em Cristo Jesus, que crê que Ele ressurgiu, que crê que Ele está vivo, que crê que Ele voltará. Então Ele está se manifestando ao mundo através de nós. Por isso então, nós não podemos achar que igreja, eu posso ser igreja na minha casa. Não, querido irmão, a não ser que você tenha algum impedimento de saúde. Aí a igreja precisa lhe assistir. Aí a igreja precisa lhe acompanhar, para que você não se sinta isolado e distante do corpo de Cristo. E aí é aquilo que nós dizemos e que o apóstolo está dizendo aqui para nós, que é o exercício do ministério da igreja. O exercício, essa palavra ministério quer dizer diaconia. É no sentido de que nós servimos um ao outro, nós ajudamos um ao outro. Ajudamos para quê? Ajudamos para que todos nós cheguemos à maturidade de vida nesta vida. Amém, irmãos? Por isso, igreja é essencial. Frequentar a igreja é essencial para a sua vida espiritual. Buscar conhecer os irmãos alimenta a sua vida e lhe faz compreender mais da multiforme graça, mais da multiforme manifestação de Deus. Por isso que quando falamos de comunhão, não é um mero conhecer, vai mais além. Você conhece, mas você chora, você ri, você se enche de alegria quando chega um bebê que foi gestado numa família da igreja. Mas você se compadece quando uma família da igreja perde um ente querido. Mas você se entristece e chora quando alguém de nós está doente. Mas você se alegra quando ele é curado. Nós oramos por você, Cadu. O Cadu está aqui hoje, ele teve comprometimento, foi curado para a glória de Deus da Covid. Amém, Cadu? Dá uma salva de palmas a Deus, irmãos. O Cadu passou mal, comprometimento sério. Ele falou para mim, a Edilene falou que ele não estava dando conta de levantar. Mas nós oramos por você domingo passado, quarta-feira, no nosso relógio de oração. Você está entendendo o que significa isso? Você está entendendo como Deus derrama a graça sobre você? A Liliane, vocês se lembram que ela foi desenganada pelos médicos? Glória a Deus, dá uma salva de palmas de Deus, de novo, irmão. Um milagre de Deus. Isso é ser igreja. Mas hoje estão transformando a igreja em teatro.
Estão transformando a igreja em apresentação. Estão transformando a igreja num local onde você senta e você vai como se você vai a uma palestra motivacional. Então você vai, porque por isso que cresce então essa ideia de pregadores que falam mais da terra e menos de Cristo. Falam mais da terra e menos do céu. Fala mais para agradar os ouvidos e fazer com que as pessoas tenham uma catarse emocional para viver no seu dia a dia, do que de fato essas pessoas terem uma experiência verdadeira com Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua origem religiosa, de alguns eu sei. Mas a minha pergunta é, se no lugar onde você nasceu ali na fé em Cristo Jesus, se aquele local te levou a conhecer com profundidade a palavra de Deus, se aquele local te levou a conhecer de fato quem é o Cristo, quem é o teu Redentor, quem é o teu Salvador, onde Ele está, o que Ele faz hoje. A igreja é essencial. Mais do que é essencial, a igreja ela é extremamente necessária para a sua vida cristã. A igreja é necessária para o fortalecimento da sua família, da sua casa. A igreja é necessária para todas as nossas dimensões de vida, para todos os nossos relacionamentos. Como a igreja está sendo necessária hoje para a educação dos nossos filhos. Com esse advento da ideologia de gênero, com esse advento de que você pode se separar quando você bem entende. Eu não dei certo, então vou largar. Você já parou para perceber que a igreja é um único agrupamento de gente que busca fortalecer a sua família e a sua casa? Já pensou você de óculos novos sem sair de casa? Aqui na Ótica Jessie é assim. Você de óculos novo no conforto da sua casa. É o Delivery Ótica Jessie. Se você não pode ir até a Ótica Jessie, a Ótica Jessie vai até você. É só nos chamar pelo Zap 62 3248 4234, que um de nossos consultores vai até você. Você escolhe sua armação, aviamos sua receita e pronto. O que você está esperando? Ótica Jessie, cuidando dos seus olhos. All these feelings never took me down. 1,000 places everywhere I go. I feel the heartbeat. Venha para o Cameló da Domoquei, o seu local de compras para você e sua família. Aqui você tem conforto e segurança, além de lojas como eletrônicos, celulares, acessórios, lanchonete, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, sábado das 8 às 14 horas, na Avenida Anhanguera, no Praça A. Espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Convido vocês a nos seguir nas redes sociais, lá tem muito conteúdo, palavras abençoadoras que eu tenho certeza que irão contribuir com o seu crescimento espiritual. E eu aguardo você no nosso próximo encontro com mais um programa Tempo de Consagração. Deus abençoe você, sua família, fique com Deus e até a próxima.